mesmo nós não chegamos a entendimento. De um estatuto de 72 itens, nós discordamos de 5. Vamos tirar daqui que o movimento tem uma coisa. Nós precisamos de manter na pauta do dia de hoje. Parece que vivem em outro país. Não, senhora, não, senhora. Nós estamos evitando financiamento do Brasil. O Brasil não vai ser país isolado, rapaz. O IBGE que eu consulto é o mesmo que você consulta, não é? Não é? Você não vê as estatísticas do Brasil? Escolaridade, renda, emprego? É igual. Não tem discriminação racial. Nós defendemos 95% do estatuto. Nós temos O que está errado é quando vai para a racialização. É isso que eu vou mostrar. Promover isso nós vamos fazer, mas isso se faz com cota social. Não se faz por cota de moral. O que é a cota racial na universidade? É o germe da separação. É o germe do conflito. Né? É o vírus da destruição. Pode ser pequenininho lá, né? Mas é o vírus da destruição dessa coisa bonita que a gente tem de ser tudo misturado. Nós só somos tratados como iguais quando dizemos amém e abaixamos a cabeça. Nós não queremos isso. Nós queremos que todos se olhem como iguais. Raças não existem, isso não é um debate, não é uma questão de opinião. A ciência hoje é unânime, nenhum cientista sério usa o conceito de raças humanas. A humanidade é uma espécie monotípica, isso quer dizer que ela não se divide em raças. Nós, cada ser humano, nós possuímos 25 mil genes, dos quais apenas 10 dizem respeito à cor da sua pele, ao formato do seu cabelo, ao tamanho do seu nariz. No século XIX, pelo trabalho de cientistas biológicos, se criou o chamado racismo científico, entre aspas. Se inventaram as raças no campo da biologia. O geneticista Sérgio Pena, que é um geneticista importantíssimo da Universidade Federal de Minas Gerais, ele pegou algumas personalidades negras no Brasil, como foi o caso Neguinho da Beija-Flor e foi o caso também da ginasta Daiane dos Santos. Ele verificou que a ancestralidade genômica de Neguinho da Beija-Flor é 70% europeia. Ou seja, Neguinho da Beija-Flor é mais europeu, ele tem mais ancestrais europeus do que efetivamente ancestrais africanos, apesar de ele, na aparência, ser negro. Por que o Neguinho da Beija-Flor é chamado de Neguinho da Beija-Flor e não de Branquinho da Beija-Flor e não de Europeuzinho da Beija-Flor? Por que o Neguinho da Beija-Flor vem de um grupo, de escolas de samba, etc., de regiões da periferia, que são majoritariamente negras? Se raça existe no sentido biológico, os negros existem, certo? E estão fora das universidades. A questão histórica, a questão política, a questão de racismo é o fato de que temos uma população negra de secundaristas negros que não conseguem entrar nas universidades. A ciência não prova a existência de Deus, mas as pessoas creem na existência de Deus. Fazendo um paralelo, a ciência não prova a existência de raça, mas as pessoas creem na ideia de raça. Quando eu fiz, foi em 2007, no final de 2007, me perguntaram para me contar um pouco da minha trajetória como negro na sociedade, da minha vivência. Perguntaram como eu me enxergava como negro nessa sociedade e falar um pouco da minha vida em geral. Perguntas desse tipo, elas visam, na verdade, selecionar futuros militantes de movimentos por preferências raciais. O que se está selecionando são pessoas dispostas a continuar a luta pela separação dos brasileiros em raça,
e pela promoção de políticas de raça. Esse tipo de aferição não é para definir raça, é para preservar a fraude. É para evitar que alguém se disfarce e iluda o sistema sob a impressão de que vai encontrar um modo mais fácil. Para mim, isso me lembra o Tribunal de Nuremberg. Isso me lembra as leis raciais de Nuremberg, quando lá no estado nazista de Hitler, ele quis implementar por meio de lei quem era na época judeu e quem era alemão. Curioso, estranho o argumento. Os nazistas retiraram os judeus das universidades, colocaram no centro de campo de concentração para matá-los. Nós estamos, com argumentos pacíficos, abrindo a porta da universidade para que os negros possam participar. E eu não preciso refrescar a memória de vocês para dizer do caso dos gêmeos univitelinos, em que um foi considerado branco e o outro foi considerado negro pelo Tribunal Racial da UNB. Que tribunal é esse? Que seita secreta é essa que tem o dom de definir quem é branco e quem é negro no Brasil? Isso não existe. Isso, para mim, é a maior prática de racismo que nós podemos visualizar. E isso está acontecendo aqui na UNB há alguns anos e ninguém faz nada, ninguém toma uma providência e todo mundo finge que não é com eles. Eles passam a vida falando do exemplo dos gêmeos, não é isso? São duas pessoas. Entram 800 todo ano. Uma política pública, em média, para milhares de pessoas, você tem uma margem sempre de erro. Não, a ideia é que isso seja levado para as outras instâncias, até porque tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, como por exemplo, questão das bolsas, de onde vem, quem paga, para onde vai. Hoje está em comemoração à abertura da Semana da Consciência Negra, vai ter uma exposição lá na Casa de Cultura da América Latina, fica lá no setor comercial sul. Eu participo da coordenação da Fratitude, que é um programa que dá apoio à permanência de estudantes negros, né, estudantes cotistas principalmente. Acho que só o fato de a gente ter entrado na universidade, eu falo não só por mim, mas por todos do grupo, né? Isso já foi, assim, um antes e um depois de toda a nossa família. Porque, em sua maioria, somos os primeiros a cursar a universidade, muitos, o primeiro, inclusive, a fazer faculdade de ensino superior. Então, a gente criou um referencial dentro da nossa família que mudou, teve de mudar também o nosso comportamento, né? A gente vira referência. Quando eu coloco que eu sou cotista, eu sei que terão reações diferentes. Muitos cotistas eu vejo hoje, né, um medo de falar sobre isso, né? Eles fogem. Às vezes tem colega que foge de mim quando eu quero discutir essa questão. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar um debate coletivo com sucesso, numa sala de aula, algo assim. Até evita-se porque já sabe-se que gera o caos. As pessoas têm que entender que as cotas, principalmente os cotistas, a intenção dele não é causar conflito. A intenção do cotista é o quê? Entrar aqui, estudar e fazer a sua graduação. Não é a gente chegar aqui para estar empurrando pela garganta das pessoas que as cotas são boas, que nós somos cotistas. Pelo contrário, é trazer um diálogo para a sociedade coloque a sua opinião, e nós possamos colocar a nossa, e daí chegar a um ponto em comum. Nós estamos chegando num momento em que a coisa começa a ser assim. Se você quer discutir sobre cotas, você tem que primeiro declarar que não é racista, pedir licença, ver se não tem nenhum cotista, senão você vai ofender a pessoa. É um absurdo isso. Nós vamos passar a basear nossos argumentos na nossa cor, na roupa em que nós vestimos. O preconceito pode assumir sinais opostos e contraditórios. O Brasil tem uma situação, desde a colonização, nesse aspecto, uma situação
que eu considero melhor. Nós temos sim como ajudar a integrar os negros, sabe de que maneira? Esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais. O fato de hoje, a UNB, em Brasília, seria um núcleo dessa ideia de reinvenção da identidade brasileira, a partir do conceito do sangue, a partir do conceito da raça, é triste, é profundamente triste, na minha opinião. Vou quebrar o protocolo para dizer... Não existe uma regra única estabelecida no institucional, por favor. Não existe um negro na mesa e ninguém que defenda a cota. Eu quero dar oportunidade ao senhor de propor aqui uma ação inclusiva, permitindo que um negro fale, porque aqui ninguém está falando por nós. Está todo mundo falando contra. Então, atenção. Não trataria de cota. Aqui não é lugar de comício. Não é comício. Aqui não é lugar de... Não. Aqui não é lugar de comício. Dá licença que o senhor está sendo mal educado. Não, estou mal educado. Dá licença. É sempre isso que acontece. Nós sabemos quem são vocês. É o direito que eu tenho falar numa coisa que me diz respeito. É isso que nós sofremos sempre. É isso. E a branca? 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 Que direito você tem? Muito obrigado. Por isso, nós vamos interromper em função da ação provocadora de uma milícia fascista. Cheguei aqui, cara. Casa é simples, porém acolhedora. E ele achou que eu estava que eu participo de um movimento negro e que fui lá com o grupo. Ainda que tivesse ido, estaria no meu direito, porque ele levou o grupo dele e acha que é tudo normal. E ali eles fizeram exatamente isso. Nos encurralaram, nos entrincheiraram e disseram, agora fiquem quietos. E se não querem ficar quietos, que saiam, porque o espaço de vocês não é aqui. Aquele momento ali é o reflexo de toda uma conjuntura de vida, de toda uma observação, de toda a busca por justiça verdadeira e reparar aquilo que precisa e necessita ser reparado em todos os matizes de nossa vida. O senhor disse que não trataria de Não, por favor, dá licença. É assim que acontece. É preciso que se dê uma... Muitas vezes o movimento negro é agressivo, às vezes você se sente intimidado, tem medo, né? Como aconteceu, por exemplo, no lançamento do livro do Demetrio Magnoli. Eu senti medo naquele dia, tá, de levar alguma bordoada. Quer dizer, não é assim que se discute, tá certo? Quando eu defendi minha tese de mestrado, meu carro foi todo pichado com os seguintes dizeres: sua loira, FDP, e o mérito é burrice e você é a maior prova disso. As pessoas começam a internalizar a ideia de que elas fazem parte de um grupo racial, com líderes raciais, no limite com partidos raciais, com milícias raciais, né, em defesa dos seus interesses de raça. Eles não estão reivindicando uma supremacia racial em relação aos outros, uma supremacia estética em relação a outras culturas. Eles estão discutindo a tragédia da sua colonização num contexto neocolonial. Então, o debate aqui é sobre descolonizar o que a nossa experiência de exclusão produziu ao alienar as populações negras da sua dignidade como pessoa humana. Porque a gente vai lá e quer
falar para quem está na escola sobre as condições que a gente viveu, mais oportunidades até de usar